Olá, 17 horas em ponto. Estamos aqui no canal do Instagram, no meu canal do Instagram, mais um projeto do Chá Legal 17, para nós tratarmos de um assunto muito interessante, para nós tratarmos de um assunto de extrema relevância. A gente vai falar sobre o SUS, sobre a Lei 8080/1990, Sistema Único de Saúde. É um assunto extremamente importante, é um assunto que realmente gente que vem esclarecer muita coisa. Então, nós gostaríamos que todos estivessem conosco nessa live. Olá, doutora Viviane, tudo bem com você? Olha, eu esqueci de passar batom, eu vi você de batom e eu vi que eu tô sem. Olá, boa tarde, tudo Gente, bem? tudo jóia, e você? Bem, graças a Deus também. Estamos aqui, um friozinho bom, o nosso chazinho para ajudar nesse friozinho, né? Sempre. E hoje um assunto muito legal, importantíssimo. Todo mundo precisa conhecer o que é o SUS, saber que sistema é esse. Poucos brasileiros sabem que o Brasil é um dos pouquíssimos países que possuem um sistema de saúde como o SUS, né? E é importante a gente conhecer. Claro que tem uma série de problemas causadas por homens, né? Por pessoas, mas ainda é um dos sistemas mais avançados de saúde que o mundo conhece, é o nosso, né? Muito bem, doutora Viviane. Acho que eu vou sair da live e deixar a senhora conversar com o doutor Eduardo. Eu vou lhe passar meu batom, entendeu? Ai, ai, Gente, olha isso aí, a Viviane já resumiu tudo. É isso aí, nós temos que estudar mesmo, né? Temos que exatamente. estar por dentro aí desse SUS, né? E olha, como diriam várias lives, né, que eu tenho visto, várias pessoas que têm falado sobre o direito médico e da saúde. As pessoas têm falado assim, olha, apesar de todos os pesares, apesar do déficit, né, que tem no SUS, a gente é obrigado a tirar realmente o chapéu para o SUS, né? Porque o SUS vem assim, agindo de uma forma maravilhosa, apesar de todos os percalços, né? Se nós não tivermos maiores problemas, nós tivemos mais mortes em decorrência do SUS, em decorrência das pessoas que estão no SUS, em decorrência dos profissionais que ali trabalham, que ali se empenham, né? Então, Exato. olha, eu também tiro o chapéu para o SUS, que a gente está vendo que está fazendo um grande trabalho, né? Todo o maquinário, né? Tudo que envolve o SUS, Todo o né? equipamento SUS, né? Eu, enquanto trabalhei bastante no Conselho Tutelar, que eu fui suplente e fui ativa no Conselho Tutelar, participei do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui em Rio Claro, né? E Uhum. acompanhei várias reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Eu aprendi bastante sobre o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também sobre o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E a gente não tem noção de todo o trabalho que esses sistemas prestam para a Sim. população em geral. Claro que tem problema, e os problemas são exatamente políticos, mas as pessoas, os atores, como a gente fala, quem trabalha nessa área, Uhum. né, os atores do SUS, que estão ali na linha de frente, as enfermeiras, auxiliares, técnicos, o pessoal de limpeza, as seguranças, os médicos, eles tiram leite, não é nem de pedra, tira leite do nada para atender a população, né? É um trabalho muito insano às vezes, porém com muita dificuldade. É um trabalho realmente magnífico e muita gente com plano de saúde, às vezes muito caro, não usa o plano de saúde para usar serviços do SUS que alguns não, o doutor Eduardo vai poder dizer até melhor, o serviço é melhor do que na rede particular, né?
Sim, porque mesmo porque no SUS, muitas vezes as pessoas não têm o direito ceifado, como acontece com os planos de saúde, né, Viviane? Exatamente. Infelizmente acontece isso, né, nos planos de saúde, das pessoas terem o seu direito ceifado, ter negativas mil, né? E já Exato. no SUS isso não ocorre, né? Demora, ok, muitas vezes, nós É, sabemos disso, né? Não é um sistema perfeito, mas acontece, funciona, né? exatamente. Ainda que a paciência de tartaruga, ainda que devagar, por ser uma instituição, é novo, o SUS é novo, né? Então tem Exatamente. tudo muito novo, né? Então vamos caminhando aí. O pessoal está chegando para o nosso chá, para a nossa live. Quem chegou, clica aí no aviãozinho, convida seus amigos. Hoje nós vamos conhecer o que é o SUS. E aí, no final, a Érica, talvez não dê tempo de eu voltar, né, Érica? Mas no final você conta a novidade para o pessoal aí para a semana que vem, tá? Mas deixa para falar só no Sim, finalzinho, tá bom? tá bom, não vou contar nada agora então, vai ficar de segredinho. Exatamente. Aí no final você conta, espalha a notícia. E aí eu A já gente deixo espalha o assim. meu agradecimento ao doutor Eduardo por atender esse convite do Chá Legal e participar aqui com a gente. E claro que não vai ser só a primeira, né? A gente conta com ele umas próximas vezes. E eu deixo vocês no chazinho e fico aqui assistindo e mantendo os comentários ativos aí, tá bom? Tá joia, então, doutora Viviane, muito obrigada mais uma vez, viu? Daqui a pouquinho. Beijo. Vou convidar agora o doutor Eduardo, vamos ver, deixa eu só achar o nominho dele aqui, já para convidá-lo para participar conosco. Convidar. Vamos aguardar o doutor Eduardo entrar. Ele me disse que separou um chazinho. Doutor Eduardo, tudo Tudo bem? bom? Boa tarde, como vai? Bem, obrigada. E o senhor, como está? Senhor está no céu, amém. Senhor não, pelo amor de Deus. Até que ficam aqui no Chá Legal. Muito feliz pelo convite. Muito obrigado, Érica, doutora Viviane. Um prazer, viu? Ai, nós que agradecemos, nós que agradecemos. E é verdade que você separou o seu chazinho? É sério? Ai, que gostoso! Tá aqui, tá aqui. Chá legal, o chá tem que estar separado. Esse projeto aí é muito gostoso, né? Eu falo assim que é um projeto gostoso que a gente bate um papo, toma um chá e de quebra, de brinde ainda as pessoas ganham conhecimento, né? Com certeza. Muito, Mas, muito legal o projeto de vocês. Assuntos muito, muito bacanas. ai, obrigado, doutor Eduardo, muito obrigada. Bom, hoje nós vamos falar, né, com o doutor Eduardo Almeida. Ele é advogado, especialista em direito médico e da saúde. Tem o canal dele lá no Instagram, que é @Eduardo, advogado da saúde. O doutor Eduardo também está dando aulas aí em alguns cursos, também gostaria que o senhor falasse a respeito. Queria dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nesse chá. Espero que a gente possa tomar um chá pessoalmente quando tudo isso Com certeza. acabar, que a gente possa se ver. Foi um prazer conversar com você um pouquinho, né? Que a gente se viu ali no Legale, hora aqui, hora ali, mas muito pouco. Acho que o senhor estava saindo, eu estava entrando. Mas foi muito gostoso esse bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua dedicação. Muito obrigada por estar aqui, viu, doutor Eduardo? Eu que agradeço. Para mim é uma honra enorme. Realmente, né, você viu como esse mundo ele é corrido. A gente acabou sendo amigo de turma na pós-graduação, mas eu saindo, você entrando, mas esse é o poder da rede social. Ela acaba aproximando as pessoas e nessa área que a gente atua, no direito médico, direito da saúde, mais ainda, porque é uma área que realmente ela abraça a todos. E a gente tem a Sim, possibilidade de estreitar esses laços, conversar com os colegas, trocar ideias, o melhor, pensar o direito de uma forma conjunta, porque ninguém sabe tudo, né? Cada sim, assunto sim. ele traz um aprendizado e eu aprendo muito com vocês, assisto
a live de vocês, às vezes é corrido, mas sempre a gente dá um jeitinho, tá lá, tá vendo, e está aprendendo. Então, estamos aqui para trocar experiência. Na verdade, é um bate-papo legal e espero que seja produtivo para quem está nos assistindo. Ah, com certeza será, com certeza será. Eu resolvi convidá-lo para esse assunto do SUS, doutor, porque, na verdade, eu assisti também uma live em que você abordou muito a parte histórica do SUS. Eu achei, assim, muito legal, achei muito, muito interessante, gostei demais. Eu falei, não, eu tenho que levar essa fala, essa pessoa para o Chá Legal para conversar com a gente, né? Bom, por falar em SUS, né? Eu sempre gosto de começar com o conceito de saúde. Eu pego aquele conceitinho lá que a gente viu, né, da Organização Mundial da Saúde, que ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. A saúde, ela envolve alimentação, habitação, lazer, porque uma pessoa saudável, ela busca exatamente o quê? Um equilíbrio em todas essas áreas, né? Então, não é a ausência de enfermidades que nós estamos falando aqui, mas sim, né, do contexto todo envolvendo a saúde. E nós temos aqui no Brasil o Sistema Único de Saúde. Eu gostaria que o senhor falasse aí para o pessoal o que é o SUS, esse Sistema Único de Saúde. Muito, muito legal a sua pergunta. E se a gente trouxer isso para o nosso cenário aqui, a gente poderia até conceituar simplesmente. O SUS é tudo, né? Na verdade, estamos diante de um sistema fantástico que é estudado pelo mundo inteiro. De fato, é o maior sistema de saúde do mundo, saúde pública do mundo, é o maior. Quando a gente se aprofunda no tema e a gente vai estudar a legislação, é apaixonante. O SUS realmente como legislação não tem igual no planeta. Tanto que... É perfeito, né, doutor Eduardo? É perfeito, né? A legislação dele, você fala assim, meu Deus, como isso, né? Países de primeiro mundo vêm estudar o nosso sistema, fazem uso da nossa legislação justamente pela abrangência. Isso é fascinante. O único problema, Érica, que assim, eu coloco sempre quando eu discuto o SUS, é que nós temos o fator Brasil, que ainda nas coisas públicas, a gente tem um déficit de gestão. Sim. Porque o SUS como legislação é maravilhoso, só que ele depende de gestão, de políticas públicas. E quando a gente coloca no nosso país políticas públicas, o que vai ser oferecido para a sociedade, infelizmente a gente tem um prejuízo em várias áreas. E na saúde mais sensível. E aí entra o contrassenso. Nós vamos ouvir sempre aquela frase, talvez as coisas não aconteçam, porque nós estamos numa população hoje beirando os 220 milhões de brasileiros. Então, assim, muita gente, né? Um país de dimensão continental, com uma série de diferenças regionais. Então, isso dificulta. É um argumento, eu até acho bem válido. Sim. Só que se a gente for observar o tanto que nós contribuímos para esse sistema, que nós pagamos, que nós somos tributados, e o que nos é devolvido, realmente o sistema poderia funcionar melhor. Então, assim, o grande problema do sistema, que é maravilhoso, novamente, é o maior do mundo. Você começou a live aí falando uma coisa muito importante, que se nesse período pandêmico que nós vivemos, se nós não tivéssemos o SUS, a gente não sabe a que ponto estaríamos hoje. A população, nós estamos beirando quase 110 mil pessoas, né, já que faleceram, que tiveram a vida ceifada por essa pandemia, mas imagine esse cenário sem o SUS. A saúde suplementar, ela só atinge 47 milhões de pessoas nesse universo. 20%, né, da população total do Brasil, né, doutor? Nós já fizemos esse levantamento, né, inclusive. Com certeza. Então, como a gente sobreviveria? Então, assim, se a gente pensar, voltando lá que você falou daquele conceito histórico, se a gente pegar o marco mesmo regulatório do sistema público de saúde no Brasil,
a gente vai ter na Constituição Federal. Então, tem todo aquele contexto que a nossa Constituição ela estabeleceu uma série de direitos pelo contexto histórico, pelo momento que a gente passava. Tem essa questão de ser a nossa Constituição cidadã, porque pensou realmente no bem-estar das pessoas. Então, esse marco regulatório trouxe para esse sistema público de saúde a oferta de tudo. De tudo. Esse foi o cenário enxergado. É tudo. Tudo e para todos, até para estrangeiros que estejam no Brasil. Aí você pode... E quando foi feito isso, se a gente pegar lá em 1988, a gente tinha uma população de 135 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos batendo 220 milhões. Quase 100 milhões a mais, né? E aí dentro desse cenário, a gente vai pegar a regulação da Constituição, lá com a lei do SUS, a 8.080, e com a 8.142 de 91, que também fala da participação da comunidade dentro desse sistema. Se a gente colocar todo esse arcabouço, a gente vai ter que parar em algum momento, mas felizmente ou infelizmente, o cenário atual é assim. O SUS tem que ser tudo e para todos. Nós vamos ter que conversar em algum momento, alterar isso? Talvez sim, ou talvez a gente tenha que investir em gestão. Será que eu investindo em gestão, eu não melhoro essa oferta de serviços? Então, isso que a gente tem que pensar como país. Porque se você observar, se a gente pegar as linhas básicas lá, o SUS ele tá ali norteado, está calcado nos princípios da universalidade, integralidade, equidade, todos os entes participando desse processo. E isso traz aquilo que a gente está comentando aqui, esse acesso universal e igualitário. Só que aí vem aquela palavrinha que a gente falou no começo. Tudo isso através de políticas públicas. E será que quem cuida disso no nosso país, desde a Constituição lá de 88, será que essas pessoas realmente estão preparadas como gestores para oferecer o melhor para a população? E aí que tem essa série de problemáticas de um sistema maravilhoso, mas, infelizmente, que o acesso não é o melhor. Então, é isso que a gente tem que buscar aperfeiçoar. E eu vejo muito pouco conversando sobre melhorar a qualificação desses gestores. Eu vi que a doutora Viviane colocou, que realmente quem trabalha no SUS, no sistema como um todo, são verdadeiros heróis. Porque com pouco que lhe é oferecido, eles fazem milagre. Verdadeiros milagres. Porque falta tudo. Do material de higiene até a coisa mais complexa. E dentro desse cenário eu te pergunto, como é possível num país que se tributa tanto a gente viver essa realidade? Aonde será que está o erro? Está com a população ou está de quem cuida da população? Exatamente, exatamente. É a falta de política pública, a gente acreditar realmente no artigo 196 da Constituição Federal, né? Porque o Estado ele faz, né? Na Constituição ele chega e fala, deixa comigo que eu faço gol, né? Mais ou menos isso, o artigo 196, né? Ele afirma, a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. A partir do momento que o Estado chama essa responsabilidade para si, ok, então coloque pessoas que entendam de política pública, coloque gestores que saibam fazer isso de uma forma honesta, de uma forma limpa, de uma forma realmente que ajude todo o sistema a funcionar, né? Então, realmente falta isso, né? É um problema. Mas, dando esse en passant, vamos para a parte prática, que tem muita gente aqui que quer saber a parte prática. Doutor, quais os tratamentos, quais os medicamentos que nós, como população, vou falar nós, porque nós podemos nos beneficiar do SUS também, né? O que a gente pode requerer para o Sistema Único de Saúde? Se a gente entender
nesse cenário que foi colocado aqui, e aí aqui a gente precisa fazer um raciocínio não tão apurado, mas realmente é o que o nosso sistema oferece. Tanto pela Constituição, como você falou muito bem lá do 96, como a lei do SUS. Desde a aspirina até a alta tecnologia. Ok. Por quê? Se a gente vê o contexto do capítulo onde está inserida a saúde também ela tem a questão assistencialista. Sim. Por isso que a gente vai falar desde do comprimido mais simples. Uhum. Então, assim, dentro desse cenário, tudo que é serviço de saúde e produto de saúde vai estar inserido nesse contexto. Lógico, aí nós vamos discutir, Eduardo, mas com o orçamento que a gente tem, com o orçamento que é destinado à saúde, eu não consigo conceber tudo. Mas, assim, a gente vai ter que gerir isso de alguma forma. Eu estou falando que a legislação permite. O que o usuário, o que o cidadão, ele vai bater na porta do Estado, como você bem disse, o Estado assumiu para ele essa responsabilidade e deixa. E falou bem assim, deixa comigo que eu vou prover tudo aqui. Uhum. Você pode bater as minhas portas quando você necessitar. Acesso aqui é universal. Reforça ainda, né? Não só a Constituição, como a própria Lei 8.090, no artigo 2º, fala exatamente a mesma coisa. Ela repete praticamente o artigo 196. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. O Estado bate no peito e fala, deixa que o gol é meu, né? Deixa que daqui para frente eu assumo. Opa! Então o que eu posso fazer? Todo tratamento, todo medicamento? Então a gente pode exemplificar isso. Lógico, aí nós vamos ter que pegar, terão setores que vão determinar quais são as tecnologias, tudo também no SUS tem escolhas com a medicina baseada em evidência, qual a melhor tecnologia, o melhor medicamento, se aquilo atinge o maior número da população, tem tudo isso para ser analisado. Mas a gente não pode esquecer o contexto geral. Então, assim, quando se me faz essa pergunta, mas e aí, o que pode ser requerido? Tudo. Tudo. A gente pode dar um exemplo. Medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais, dietas enterais, parenterais. Tem. Vai estar lá, vai ter que oferecer. E o Estado é obrigado a isso. Aí nós vamos, mais à frente, nós vamos conversar. Infelizmente, estão mudando algumas situações por decisões. Reclamam tanto da judicialização, que é um ponto que eu gosto sempre de abordar, Érica. Esse assunto, ele me causa, assim, um desconforto. Não vou falar revolta, que é um termo forte, mas um desconforto. Acho que tem até pessoas aqui na live que estavam no evento que nós participamos lá no Sírio-Libanês e tinha um pessoal do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E estavam discutindo a saúde no Brasil, a questão da judicialização. E eles elegeram 2 culpados da judicialização no Brasil. Você pode imaginar quem são esses culpados? No mínimo, um deles é a população. Não, deixaram a população de fora. Assim, eu até estranhei, eu falei, nossa, eu acho que eles vão falar que a pessoa fica doente, ela é culpada de bater a porta do Estado porque ela ficou doente, né? Mas não, deixaram a população de fora. Escolheram 2 culpados pela judicialização. O médico que prescreve e o advogado que aciona o Estado. Então, assim, esse cenário absurdo, ele está gerando uma série de mudanças de quem deveria, na verdade, proteger. O próprio STF, que é o guardião da Constituição, e aqui eu deixo minha crítica veemente, se a Constituição diz que o acesso é universal, tem lá os princípios, a integralidade. Aonde que tem que comprovar a questão econômica, se eu tenho condição ou não de pagar por um medicamento? Me explica que interpretação é essa. Então, assim, ou a gente muda a Constituição, ou a gente muda os intérpretes, porque para mim é bem claro que isso não está lá. Sim.
Concordo, eu concordo. Né? Então, Porque então aqui só a pessoa menos favorecida é que vai ter direito. Ah, tá, ok. acabou. Eu não tenho culpa que o Estado chamou essa responsabilidade. Ainda muitas pessoas, sabe, Eduardo, chegam para mim e falam assim: ai, doutora, mas alguns médicos e também algumas pessoas da população chegam e falam assim: doutora, mas nós vamos requerer isso, a gente não vai prejudicar o plano de saúde, a gente não vai onerar o Estado, a gente não vai onerar a saúde. Será que é certo fazer isso? Eu olho para a cara da pessoa assim, seja quem for, eu falo: escuta, se vai onerar ou se não vai onerar, esse problema não é nosso. A partir do momento que o Estado chamou para si a responsabilidade, ele tem que cumprir, independente, sou da mesma linha do doutor, independentemente se a pessoa tem dinheiro, não tem dinheiro, se é branca, se é negra, se a pessoa é judia, se a pessoa é católica, se a pessoa é ateia, não importa. É universal, é integral, é para todos, inclusive para estrangeiros que estejam aqui. E até Não é? porque, e até porque, vou voltar na parte econômica, já que a gente tem que discutir a questão orçamentária, se como vai gerir melhor, vamos falar da parte econômica. A gente paga muito bem. Você acha que num país que a gente tem uma carga tributária perto dos 35%, que onera a gente, você acha que a gente teria que contratar plano de saúde? Você acha que eu teria que pagar escola particular para o meu filho? E não é utópico, e não é utópico. Eu já contribuo para esse sistema, contribuo muito bem, e ainda mesmo contribuindo, eu tenho que gastar no particular, porque o Estado não faz a parte dele, é simples assim. E nós ainda estamos falando do estado de São Paulo, né, doutora? Porque o senhor Sim. atua aqui, eu também. Tem a doutora Betânia que atua lá em Minas. Agora, eu fico imaginando essa situação no outro Brasil que a gente também não conhece, porque existe um Brasil que a gente não conhece, existe um Brasil que eu não conheço. Fora dessa realidade toda do estado de São Paulo, de Sul e Sudeste, existe um Brasil que eu nem imagino como seja lá fora a situação. Como os advogados devem trabalhar com relação a isso, né? Eles devem se suar muito a camisa para conseguir alguma coisa, porque é um outro mundo. Eu não imagino como seja isso lá fora. Eu vejo, assim, várias discussões nos congressos que a gente participa, nas lives que a gente participa, nas leituras que nós fazemos. É um outro, é rincão, Brasil afora. E aí, como funciona isso, né? A gente não sabe. Nós estamos revoltados no estado de São Paulo, aqui, que nós ainda podemos exigir que se tome uma atitude, eu fico imaginando fora daquilo que a gente não conhece, né? Com certeza, deve ser, com certeza é outro mundo. Eu queria saber como são implementadas essas políticas, como que chega nessa população. São Paulo realmente é outro mundo. E para você ter uma ideia, você tocou na questão de São Paulo, ainda nesse bate-papo econômico aqui, questão orçamentária. Eu, como estou um pouquinho velhinho nessa questão de ação contra o SUS, não vou citar o nome do secretário de saúde do estado de São Paulo à época, mas, por força de lei, como todos os estados brasileiros, o estado tem um percentual que ele tem que aplicar na saúde. É lei. Sim. Tem questão do teto dos gastos também, com lei federal, mas assim, tem isso. À época, toda a justificativa de quando judicializava a questão pela ausência da compra do medicamento X, que a gente fazia o requerimento, o secretário pegava, a contestação via no sentido que o Estado não tinha verba, o orçamento não permitia. Aí você veja bem. Você veja bem, eu fiz questão de fazer uma pesquisa à época para descobrir quanto que o Estado realmente investia na saúde, se o percentual era correto à época. Falando de São Paulo, e eu estou traçando esse paralelo porque eu imagino nos rincões, como você falou, como não dá para, mas pensando em São Paulo. Você acredita que durante 2, 3 anos, a época não investia o percentual que era colocado, e mais. Quando tinha a dotação de verba, o valor estava lá separado para a secretaria, anualmente, Érica,
a secretaria devolvia dinheiro porque não gastava, não investia aquele dinheiro. Como que falta para uma coisa e você está devolvendo dinheiro da secretaria? Não teve aquela alcunha para você gastar aquele valor. Por que você não investiu? Volto a falar para você. E isso eu não duvido que não aconteça, que não continue acontecendo. Mas assim, gestão é tratar a coisa pública com um pouquinho mais de zelo, de esmero. E não é feito. E como que vai chegar? Tira em São Paulo, pega nas regiões periféricas de São Paulo, vê como que está o acesso à saúde. E nós estamos falando de São Paulo, como você disse. Agora imagine quem mora lá numa região ribeirinha, quem mora numa cidade mais distante desse país, como que essa saúde chega? Então, assim, a gente tem que tirar essa magnitude, esse texto lindo, né, a letra da lei maravilhosa e realmente colocar o acesso à saúde como prioritário nesse país. Para você ter uma ideia, saúde é a terceira maior preocupação do brasileiro. E eu acredito. Deveria ser a primeira. Deveria ser a primeira, porque sem saúde a gente não tem nada, doutor. Eu acredito que já esteja até por aí, mas você vê, se é uma preocupação tão grande, por que a gente recebe tão mal esse serviço? O serviço que é prestado é mal e o nosso dinheiro é mal investido. E aqui não tem conotação política, não é. Vários governos, vários gestores, vários. Porque não é prioritário. Não é prioritário. Veja uma coisa, isso está lá no SUS. O SUS tem uma política muito importante de saúde básica. Daquela coisa da saúde da família. Tem projetos maravilhosos. Por que não investir melhor nisso para evitar que... Isso é cultura. Isso você cria cultura. Não adianta fazer agora para o Eduardo, que tem 45 anos. Não adianta. Para mim vai ser mais assim, começando com a população, investindo nessa saúde básica, nessa saúde familiar, nós vamos diminuir os problemas futuros. Não é utopia, é realidade. Isso é investimento, isso é gestão. Isso é pensar para frente. Mas eles fazem muito pouco e aí vão gastar. Lógico que vão gastar lá na ponta. O gasto na ponta, ele aumenta. E aí que está o nosso papel, né, Eduardo? Não abaixar a cabeça, não dizer sim para esses tipos de situações que nem o Estado vem e contesta. Não tenho dinheiro. A prefeitura vem e fala, eu não posso comprar uma bomba de insulina para o diabético porque vai sair por mês R$12 mil. Não. Eu não tenho nada com isso. Eu vou continuar lutando pelos diabéticos, eu vou continuar lutando pelos autistas, eu vou continuar lutando por quem quer que seja que precise da saúde pública. Né? Esse é o nosso papel como advogado. Agora, para requerer, né, esses medicamentos, para requerer os tratamentos, essas órteses, existe algum protocolo que a gente deve seguir, doutor Eduardo? Antes de responder essa pergunta muito importante, eu vi aqui nos comentários, que foi até a minha amiga, a doutora Carla, que ela falou que o SUS tem programas que a população não conhece. Carla, minha amiga, eu concordo com você plenamente, tem vários. Mas o governo gasta, todos os governos, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, gasta tanto com publicidade. Será que não está na hora de informar melhor a população? Que é cultura, você tem que mudar a cultura. Mas o povo não vai, o povo não acessa. Mas se você informar ele melhor e for mudando esse hábito, mudando essa cultura dele, ele vai passar a acessar. Vai aos poucos, né? Vai inserindo isso, né? No meio, no nosso meio. Chega uma hora que a gente acaba aceitando isso e acabou. Disseminar informação. Então, assim, é uma falha do governo. Se ele tem para oferecer, por que ele não propaga? Ou será que ele não propaga para que a população não use bastante, aí vai aumentar o custo, ele tem que colocar mais profissionais para fazer aquele programa? Ou é melhor que poucos tenham acesso para cumprir aquele papel? Poucos utilizaram. Tem lá o serviço, mas poucos utilizaram. Então, assim, a gente tem que ver sempre com ressalva para a gente melhorar o acesso. Mas, voltando à sua pergunta, que eu falo demais. Essa questão do acesso, de como procurar protocolo, não é protocolo, é o que está mais acessível para a população na hora que precise de algo. Tá?
Geralmente, dependendo da área que é atendido, até porque tem várias formas de atendimento, vai ter a porta de entrada, você pode ser atendido numa UPA, numa UBS, num pronto-socorro. Você tem que ter o pedido. O que você vai precisar fazer? Ou se você foi atendido lá no postinho, te deram um encaminhamento, tudo isso você vai ter que saber para onde você vai ser direcionado. Perfeito? Sim. Sim. Esse é o primeiro ponto. Mas eu peço para quem? Você pode pedir até lá no postinho. A lei, ela fala de descentralização. Nossa, Eduardo, mas o posto de saúde não vai me dar aquele algo completo. Mas você pode pedir e ele encaminha. Uhum. E ele encaminha. É o primeiro pedido. O que tem que se entender, e tem que ficar bem claro, tá? Muita gente aqui atua na área e quem vai passar a atuar, a própria população, é que a gente tem que provar a mora do Estado. Uhum. De que forma a gente prova a mora do Estado? Com o pedido. Eu tenho que comprovar que eu pedi para ele. Ele me motivou, ele negou, ele não respondeu, eu já tenho a mora. Então pode ser tanto lá no postinho como na UBS, ou se a gente pensar dentro do cenário que você falou, eu faço muito isso aqui em São Paulo, porque para a gente aqui a possibilidade é maior. Às vezes, dependendo do que é pedido, eu faço um protocolo direto na Secretaria de Estado da Saúde. Aqui em Mineiro eu tenho feito isso, eu tenho feito um requerimento mesmo para o pessoal, e a gente protocola isso na Prefeitura de Limeira, direto à Secretaria da Saúde. Isso. E as respostas vêm vindo rápido, viu, Eduardo? Eu não posso ficar de mal não da Prefeitura daqui, porque eles estão respondendo muito rápido, eles informam, tudo bem, que são aquelas desculpas que a gente já sabe, né? Vai onerar, etc. Mas pelo menos dão uma resposta negativa. Não, mas assim, você protocola um dia, 2 dias, você já tem a negativa. Então, se não é algo muito, muito urgente, a gente espera aí esses 2, 3 dias para ajuizar, né? Mas é o caminho. Então, assim, tem que entender a realidade de cada região. Tem região que vai funcionar melhor na prefeitura, mais na secretaria, não em determinado órgão. Se você traz para a capital, às vezes a Secretaria de Estado ela funciona bem, consegue direcionar os pedidos. Dependendo de se for um tratamento mais específicos, exemplo, se for um tratamento para câncer aqui em São Paulo, você tem os CAPONs, então já tem os centros especializados, você já vai ser direcionado, já vai pedir direto. Depende da realidade. O que a gente não pode perder é o seguinte: faça o pedido, documente o pedido, para que espero que não tenha, espero que quem precisar tenha o atendimento, mas se for negado, aí vamos para o passo 2, com relação à judicialização. E para você ter uma ideia, como o Estado, em algumas localidades, para algumas patologias, alguns tratamentos, ele é inoperante, a ideia também é se precaver de todas as formas. Guarde receita, guarde exames, guarde pedidos, guarde tudo que você puder. Tudo. Tudo isso, na hora da análise de uma possível ação, pode ser uma comprovação de mora. Tudo isso é importante. Então, assim, eu oriento sempre. O que você tem lá? Você tem os pedidos, tem os seus exames, passou em consulta, tá tudo bonitinho lá, tá tudo separado. Me traz a pastinha. Às vezes, com um carimbo lá, você resolve essa questão toda. Então, assim, a gente tem que ser criativo na advocacia. Tem que e até para orientar, porque geralmente são pessoas humildes que vão bater a porta do Estado, a porta do município para pedir um tratamento, pedir um medicamento. Então, assim, é mais fácil dela visualizar com as receitinhas dela, com os encaminhamentos dela, e aí você poder contextualizar isso e, infelizmente, em muitos dos casos, dependendo do que se tem, judicializar. Eu queria trazer, eu separei uma coisa para você, e eu queria te trazer, porque assim, quando eu estava estudando, até uma questão aqui, eu fiz uma pesquisa com esse famigerado CNJ. Você viu que eu não gosto do CNJ, né? Acho que já deu para perceber, né? Não, porque eles falam muito da questão da saúde no Brasil, querem discutir muito, mas o viés que eles utilizam para entender saúde no Brasil, realmente parece que eu estou em outro mundo. Parece que eles não entendem Brasil. Eles vão para o caminho, né? Isso, essa leitura que você fez do Brasil, com as suas
diversidades, os rincões, São Paulo, um mundo, outros estados, outro mundo totalmente diferente. Eles não têm essa exata noção. E eles têm lá um fórum de saúde que eles emitem alguns enunciados. Não tem força de lei, mas orientam os juízes na hora de julgar. E eu separei para você, até para você, já que nós estamos tomando chá, para a gente pegar e perceber se dentro do Brasil isso é possível e se a nossa Constituição ela não está sendo rasgada. Tem lá um enunciado 93 que ele fala das demandas dos usuários de SUS para os acessos da saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias. Só é excessivo no tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Olha o prazinho para eles, o que eles acham excessivo. E aí eu te pergunto, o que a gente faz lá com o artigo 37 da Constituição, que dentre um dos princípios lá que estão, fala da eficiência. Como pode ser eficiente uma coisa dessa, que eu acho que um prazo de 100 dias e 180 dias é razoável? É razoável para a morte, né? É razoável para você matar uma pessoa, simples assim, né? Porque dependendo do que você precisa, você não vai conseguir, ponto, e acabou, né? Sim, entendeu? Para dar uma lida junto com você. É um absurdo mesmo, né? 100 dias para consulta e exames, 3, 6, 9, 3 meses e 10 dias. Ótimo, né? Uma mulher que está com um nódulo no seio vai demorar 100 dias para poder fazer a sua consulta. Ela ainda... É inconcebível que a gente não consiga fazer uma análise dentro de todo o nosso cenário normativo, nossa Constituição, com um tipo de decisão dessa. Por isso que eu falo, julgar ou criar qualquer coisa no ar-condicionado sem conhecer o Brasil é uma coisa assim, assustadora. E aí depois você está sentado num evento e ouve a pessoa dizer que a culpa é do advogado que propõe a ação e do médico que prescreve. Que mundo que nós estamos vivendo? Não é possível. Quer dizer, o artigo 5º, que fala da dignidade da pessoa humana, também a gente rasga, é isso? Não, rasga totalmente. A Milena, que está aqui nos acompanhando, ela colocou um exemplo. De fato, Milena, o câncer aqui ele tem outra legislação dos 30 dias. 30 dias para diagnóstico e 60 para iniciar o tratamento. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Tem razão. Bem lembrado. Mas mesmo assim, né? Uma pessoa que está com dor de estômago, uma pessoa que, sei lá, está com uma dor de cabeça, pode ser muita coisa isso. Pode sinalizar muita doença. E em 100 dias, a pessoa morre. Bom, tanto que a gente escuta, né, Eduardo? Muitas vezes, infelizmente, a gente já chegou a escutar, né? Olha, eu não vou entrar com o pedido porque já morreu. Como assim morreu? Sim. Não deu tempo. Quantos casos que recebem o telegrama de uma cirurgia ou algo, a pessoa já faleceu. O pior, já aconteceu, isso eu posso contar de experiência, quantos casos de judicialização lá atrás de medicamento para câncer, você lutando pelo o Estado se omitindo, o Estado demorando para cumprir a decisão judicial e a pessoa vem a óbito e não consegue nem fazer o uso do fármaco. Não, isso para a gente tem um peso, a gente que vive aquela situação, que está com a família, que realmente é deplorável. Por isso que eu brigo pelos pacientes mesmo, eu vou atrás, porque assim, é uma luta. Trabalhar com saúde nesse país é por amor mesmo, é dedicação. E olha, eu vou falar, ainda por falar nesse amor, né? Eu falo que nós temos esses percalços, a gente fica bravo, a gente se revolta. Mas por quê? Porque justamente a gente tem amor, a gente tem empatia com o ser humano, né? É outro viés de advocacia. Mas, assim, a hora também que a gente consegue os benefícios é tão gostoso. Gratificante. Outro dia eu informei para uma mãe, né? Não, a mãe me informou. Doutora, eu estou aqui com a bomba de insulina, já não sei o que.
Você não me avisou nada, porque nem no processo apareceu, sabe? Foi a notificação, e foi muito rápido acontecendo tudo. Eu virei para ela e falei assim, nossa, mas que delícia, que bom. Aí ela manda áudio, ai, meu marido está aqui perto, está aqui do lado, está agradecendo a senhora, muito obrigada pelo trabalho, não sei o quê. Aí que você fala, puxa, valeu a pena. Valeu a pena. A hora que você vê a sentença sua de novo confirmada no TJ, você fala, aí, valeu, ganhei de novo em segunda instância. A criança está com o tratamento ali garantido, que gostoso isso, né? Consegue tutela. Ah, é muito bom, é muito gostoso, né? Muito gostoso. A defesa de um bem tão precioso como esse, é o bem maior que a gente possui, realmente é impactante na vida do profissional, porque realmente o profissional que trabalha nessa área, ele tem que estar motivado com esse sentimento. Não tem outra forma de trabalhar. Se você não gostar de pessoas, não viver aquele problema, abraçar aquela causa, você não atua nessa área. Pode procurar qualquer outra área. Vai cuidar de tributário, que você não tem audiência, não tem muito contato. Vai fazer outra coisa. Na saúde é isso. A gente realmente se envolve. Cada problema para a gente é uma guerra para a gente conseguir. Quando a gente consegue, realmente é um alívio. Fica feliz, você muda a vida das pessoas com uma decisão que você consegue. Muito, muito bacana. Eu adoro mesmo trabalhar nessa área. Eu também estou adorando. Bom, os documentos necessários para a gente ajuizar a ação, o senhor já deu uma passando aí, né? Ou seja, todos os documentos que a pessoa possui, seja receita, seja o pedido, seja negativa, a própria carteirinha de SUS, sim, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendas, né? Porque, afinal de contas, nós temos que provar que a pessoa é hipossuficiente, embora não precise, né? E agora, até pelas mudanças legislativas, as mudanças do judiciário, com decisões aí que eu também tenho algumas ressalvas, ganhou força para determinados, por exemplo, a questão de medicamento, o relatório tem que ser circunstanciado, falando da imprescindibilidade daquele medicamento, então tem que ser uma coisa mais apurada, e a gente também, é até legal que você falou da parte dos documentos, e a gente como advogado, a gente tem que cada vez mais informar isso com qualidade para auxiliar as pessoas. Porque como que a pessoa às vezes nem sabe que relatório é esse, e tem médico que por vezes não vai dar esse melhor relatório, esse pedido dessa forma que é necessária. Então a gente, nesse tipo de causa, tem que dar aquele auxílio, às vezes até enviar um modelinho para a próxima consulta para nortear o pedido, porque agora se não tiver isso, infelizmente não prospera, né? Precisa ser realmente mais detalhado por conta dessas mudanças dos famigerados tema 106 do STJ, tema 500 do STF. Agora recentemente publicaram, já era do ano passado, mas veio o 793 lá do STF, que estão mudando até competência no curso da ação, porque agora o juiz ele pode entender que o ente que vai arcar com aquele valor, ele que tem que cumprir, aí ele fala, fez a ação aqui, teve a decisão, mas a União não está no polo, então eu me declaro incompetente e manda isso aqui para a Justiça Federal. Então a gente tem todo um cenário agora dessas mudanças de decisões, dessas novos paradigmas que a gente tem que realmente pensar estrategicamente cada ação para não ter problema futuro. Agora ficou mais complexo, justamente para restringir o que a gente falou naquele começo. Quem deveria interpretar melhor em favor da população parece que vive em outro mundo. E eu tô falando essa questão para você do judiciário, porque eu sempre converso com alguns colegas e eu me debato muito em certas decisões, na origem dela, o pensamento. Primeiro, aquela questão de confundir, ao meu ver, medicamento experimental com eficácia do medicamento, que eu acho que foi uma confusão que fizeram com a relação de registro na Anvisa. Primeiro, eu queria que me explicasse, e aí, salvo o melhor juízo, quem tiver até mais conhecimento, mas o que eu pesquiso, o que eu estudo, eu não consigo vislumbrar isso,
onde que a Anvisa é essa agência de primeiro mundo que tem essa perspicácia de fazer esses registros de forma mais célere? E aí entrou nesse conceito que tem que ser registrado na Anvisa, separando experimental de medicamentos que já são registrados em agências internacionais de renomado nome. Por que essa exigência? É para a gente fazer uma reserva de mercado? É para a gente falar assim, ó, já que eu não consigo dar saúde a todos, eu corto aqui. Então, assim, você pode ter até esse medicamento registrado lá, mas como não está registrado aqui, qual é a sua sentença? Uma sentença de morte. O Estado não é obrigado a fornecer. Me explica, se você conseguir, por favor, me explica qual é a lógica disso, aonde está a razão nisso. Eu não consigo conceber esse assunto até hoje. Eu já parei para escrever, pensei em escrever até trabalho científico sobre isso. Tudo. Toda vez que eu vou escrever, eu travo, porque assim, eu não consigo pensar aonde eles chegaram com essa decisão. Qual foi o lobby? Por que eles pensaram assim? Não entendo. Não entendo. Se o mundo inteiro tem as relações globalizadas, uma série de medicamentos entram no país, às vezes, de uma forma excepcional e são registrados lá fora, por que não valorar os registros das agências internacionais? Exatamente. Por que não? Porque lá foi... trabalho científico, já não passou por todas as fases, já não está comprovada a eficácia desse medicamento agora. Ok, por que fazer isso de novo aqui? Para tomar conta da população, para realmente ver se isso não tem efeitos colaterais. Ei, para! Se já está registrado lá fora, se isso já foi testado lá fora, se outras pessoas já participaram de pesquisas, está comprovado. Não vamos ficar criando caso. Agora, Eduardo, você sabe que outro dia eu estava lendo? Ontem, não era outro dia, foi ontem. Eu estava lendo um artigo científico a respeito da judicialização das insulinas. Porque eu também quero fazer um artigo nesse sentido. Então, eu tenho lido muito a respeito disso. Simplesmente o Conitec, alguma coisa assim, algum outro órgão, CNJ, etc, que eu não vou lembrar agora o nome, porque eu estou começando a ver essa história, mas está me fervilhando a cabeça. Não é para colocar a insulina X no mercado, porque ela tem um custo maior do que a insulina Y. É simplesmente pela questão econômica. Só e tão somente, e falando clara e abertamente isso. Viu? É o que você falou. Se eu pago uma taxa tributária de 35% em cima de um monte de coisas que eu faço uso, por que vai me ceifar esse direito de uma insulina melhor para uma insulina pior? Não tem. Porque a insulina nos Estados Unidos custa $1 e aqui essa mesma custa um dinheiro, vamos falar assim, né? Custa um dinheiro e essa mesma insulina aqui custa 250 dinheiros. É para se pensar e analisar. E outra coisa, dentro desse cenário do medicamento ainda que eu estou lhe falando, a gente tem que cuidar, a Anvisa vai cuidar aqui da população, para ver se aplica, essa coisa. Mas por que eu consigo importar como particular? Não vai fazer o mesmo mal? É só porque o Estado não pode me oferecer. Ou porque, voltando para outra coisa, porque o plano de saúde não pode me oferecer. Mas eu posso comprar. Para isso, a vigilância sanitária me dá uma autorização especial e eu posso como particular. Legal, né? Qual é a lógica? Só faz mal, então, para mim, para o resto eu não preciso analisar. Ilógico. Para mim, totalmente ilógico. Outra coisa que eu falei com você lá no começo. Exigir que se comprove a capacidade econômica para fornecer. Aonde, então, a Constituição rasga todos os princípios que norteiam essa relação, pega a lei do SUS e vamos fazer outra lei, porque não está escrito isso lá. Que raio de interpretação é essa? Inconcebível. Inconcebível. Eles vão cortando cada hora mais as pessoas que chegam até o judiciário, né? Então, a pessoa X não pode fazer parte, não pode ter esse direito porque ela ganha um pouco mais. A pessoa Y ganha um pouco menos. Então, ela pode. Viu? É o que você falou. Vai contra todos os princípios que norteiam a lei 8.080/90,
todos os princípios que regem a nossa Constituição Federal, né? E estamos aí para brigar para que tudo ocorra da melhor forma possível. A gente não vai, nós não vamos voltar para trás agora. Chega, né? Esses dias eu tive que explicar para um caso aqui, para o juiz, que como a pessoa, se ele me explicasse matematicamente, eu até daria um prêmio para ele e aplaudiria a decisão, mas assim, me explica como uma pessoa que ganha, um exemplo, 8 mil reais, como ela vai custear um medicamento que custa 18 por mês? Exatamente. Como? Não, me explica, e aí a capacidade econômica está ali, não, ela ganha 8 mil, tá, isoladamente 8 mil reais, mas ela não come, ela não paga as contas, não sobra um pequeno valor, não tem família que ela tem que sustentar, né? Tem tudo isso. E o medicamento custa 18 mil reais por mês. É simples, está tudo ali à sua mão. Era só ele pegar, se ele fizesse uma pesquisa lá no IBGE, o gasto mínimo de uma família brasileira são 5 mil reais. Está lá. O IBGE fez. Mais ou menos, né? Não. Mais ou menos, né? O mínimo. O salário mínimo é R$1.043. Mínimo. Eu junto isso. Quando começa com essa questão de capacidade financeira, eu coloco lá. Porque assim, é até uma dica, porque assim, não, é inconcebível que você analise uma questão dessa sob essa ótica. Não a conta, tem aqui a nossa amiga Viviane aqui na live, a conta não fecha, a conta não bate. Advogado não é muito bom em matemática, mas essa coisa elementar a gente consegue ainda um pouquinho. A gente consegue estabelecer um raciocínio. Será que o magistrado não consegue? Ou será que esses senhores que estão lá nos tribunais superiores, quando eles foram analisar essa questão, que eles não conseguiram conceber isso? Olha a realidade da população. Olha o Brasil que a gente vive, né? É mais fácil colocar vamos sentar todo mundo e falar assim, vamos mudar tudo, vamos rasgar essa lei, a lei do SUS faz outra, a Constituição também altera, e a regra do jogo mudou a partir de hoje é essa, do que ficar com essas interpretações, me desculpe a palavra, me desculpe o desabafo, esdrúxulas. Sim. Bom, o judiciário, eu até ia te perguntar, né, como que o judiciário vem se posicionando. Aí você, ao longo da live, já veio discorrendo a respeito disso, né? Infelizmente, não é pró-saúde, não é pró-população, não é pró quem precisa, né? É pró-Estado, mas pró-Estado, que Estado é esse, né? E eu vou continuar batendo nessa tecla, e eu estava conversando até isso hoje aqui no escritório. Realmente, para mim, o problema é de gestão, realmente o problema do Brasil é a aplicação das verbas em locais e lugares indevidos, inclusive no bolso de muitos deles. Por que eu não tenho... E aqui é mais um desabafo, porque o sistema de saúde, o público, então, ele merece ser visto de outra forma. Por que eu não tenho dinheiro para comprar medicamento de alto custo, mas eu tenho dinheiro suficiente para trocar a frota de carros de 2 em 2 anos? Por que eu não tenho dinheiro para a saúde, mas eu tenho dinheiro para ministro comer lagosta e camarão? Então, assim, me desculpe, o nosso dinheiro ele tem que ser melhor utilizado e com um viés pró-sociedade. É o melhor para a sociedade. Nós pagamos bem e temos que ter o melhor. E não nos é oferecido o melhor. Muito pelo contrário. Eles torcem para que a população, na verdade, se puder, morra para não ter gasto. É isso. Então, assim, essas decisões eu não concordo mesmo. Com veemência aqui, eu deixo o meu protesto. E eu corroboro com o doutor. Eu também não concordo e vamos brigar, vamos continuar lutando com isso. Bom, doutor Eduardo, são 17 horas e 59 minutos, a nossa live vai até às 18 horas. Agradeço mais uma vez esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos, essa instrução toda aí para o SUS. Então, assim, de fechamento fica para todo mundo que realmente o SUS ele é igualitário, ele é universal, todos têm direito a tratamento, todos têm direito a medicamento. E vamos brigar por isso. Estamos aqui em prol da sociedade, estamos aqui em prol de todo mundo.
Nosso tempo restante são 25 segundos. E o senhor tem esse tempo aí para fechar. Na Semana verdade, que vem nós vamos fazer perguntas e respostas, eu e a doutora Viviane, hein? Um monte de perguntas e respostas. que show. Na verdade, eu só rapidinho para agradecer. Muito obrigado pelo convite. Amei a live e estou à sua disposição. Foi fantástico, viu? Grande abraço. Gratidão.